Como continuação do capítulo 18, nós vamos falar sobre sistemas sobre convecção profunda, né? Falando sobre a questão da dinâmica da supercélula. Um exemplo de supercélula a gente tem aqui, né? Então, a gente percebe aqui aí o topo de inversão e a bigorna, né? A bigorna, na verdade, esse aqui já é um estágio mais maduro dela, então a bigorna aparece normalmente no início. Então, essa é uma simulação de 88, né? Baseado em um modelo chamado ARPS, né? Que mostra um tornado, né? Previsto lá em Oklahoma, que aconteceu lá em Oklahoma, que ele é feito a partir de uma sondagem. Então, uma sondagem colocada dentro do modelo, né? A grade aí é uma grade de cerca de 100 metros, né? Então, o que a gente está vendo aqui são as várias células, né? E a gente pode ver que elas se dividem em duas. Essas são supercélulas. Aqui não é possível ver os tornados, mas é possível ver as correntes, né? As correntes que estão passando aqui nesse local, as várias correntes, né? Se entrelaçando mutuamente. É isso, um overview do que a gente vai ver nesse capítulo. Então, uma tempestade supercélula é definida como uma tempestade com uma corrente ascendente e rotação profunda. Uma tempestade supercélula talvez seja o mais violento de todos os tipos de tempestade, pois é capaz de produzir ventos prejudiciais, grande granizo e tornados fracos e violentos. Eles são comuns durante a primavera em todo o centro dos Estados Unidos, quando moderada a forte campos de ventos atmosféricos e cisalhamento de vento vertical e instabilidade estão presentes. Campos de vento forte. Então, o grau de distribuição vertical da umidade, instabilidade e elevação à estabilidade, né? E especificamente do cisalhamento do vento tem profunda influência nesse tipo de tempestade também, né? Como uma vez que os trovões se formam e interações de pequena escala convectiva também influenciam o tipo de tempestade e a sua evolução, tá? Existem vários tipos de supercélula, clássicas, miniaturas, supercélulas de alta precipitação e de baixa precipitação. No caso, as LPs, né, HP e LP. Normalmente as LPs são as mais danosas, né? Em geral, no entanto, a classe de supercélula é definida por uma corrente ascendente em rotação persistente, isto é, um mesociclone que se desenvolve, que promove a organização, manutenção e a severidade da tempestade. Características de supercélula. As tempestades de supercélula é um evento convectivo essencialmente duradouro que tende a se auto-perpetuar. Caracteriza por uma corrente ascendente única ou dominante que pode ser quase estável no tempo, um fluxo descendente separado, propagação para a direita do vento troposférico médio, rotação ascendente bem definida sobre o eixo vertical dentro de uma corrente ascendente, tendência de produzir tornados, né? O gancho, o hook-like, né? Como o apêndice de uma chuva ou campos de reflexão de radar. A estrutura da tempestade clássica de supercélula é seção transversal e horizontal. Então, o que a gente vê aqui é justamente uma seção de uma supercélula clássica, né? E aqui embaixo a gente vê os
a região de alta precipitação, o gancho, né? A região onde é que tem os movimentos ascendentes, updraft, né? E uma região aqui com chuvas mais fracas, né? Aqui a gente vê a região da bigorna, né? E aqui a linha flanqueada, né? A linha flanqueada é uma região onde os ventos em superfície, né, interagem com o cisalhamento local, tá? Então, uma seção, né, nessa figura é mostrada uma seção horizontal de baixo nível numa célula clássica. A tempestade é caracterizada por uma área de precipitação no radar e um eco pendente na forma de gancho que envolve ciclonicamente em torno da corrente ascendente. Observe a corrente ascendente e da onda frontal da rajada, né? As rajadas, né? A corrente ascendente intensa suspende as partículas de precipitação para cima dela. Com isso, a chuva, o granizo e, eventualmente, são soprados para fora da corrente ascendente pelos ventos fortes e no alto do sistema. A rotação ascendente resulta num padrão de onda, de frente de onda de rajada, com o ar quente em superfície fornecendo uma alimentação contínua de umidade. Aqui uma visão lateral, né, de uma tempestade de supercélula clássica, né? Uma visão de oeste da supercélula clássica revela uma nuvem-parede, né, wall cloud, sob intenso núcleo da corrente ascendente, uma nuvem de cauda de entradas no lado chuvoso da corrente descendente da parede da nuvem. Então aqui a gente tem a parte descendente, né? E aqui aqui na verdade a chuva, né? A parede que vem embaixo, a bigorna, né? O overshooting, né? O topo, o sobrepasse da superfície, né? Repasse da superfície, a região que é provável, né, que tenha a precipitação e provavelmente a região que tenha os tornados. Observe a aparência quase vertical no limite da nuvem do lado norte do CB e adjacente área de precipitação visível. Uma fronteira nítida entre a corrente descendente e a corrente ascendente rotativa resulta nessa aparência. Observe a projeção da bigorna do lado do vento sudeste da tempestade, na parte superior da sobreposição de ambas as pistas visuais quanto à intensidade da corrente ascendente, né? Então aqui, né? Bom, aqui a gente vê mais uma imagem de um CB, né? Onde que a gente vê as nuvens, né? Bastante lisas e cilíndricas, né? É onde a rotação está aparente, né? E acima dessa faixa de nuvem médio, um topo de CB duro, né? É mal visto onde se eleva a bigorna, tá? Então aqui não dá para ver essa parte, muito bem essa parte da bigorna, né? Observe a linha flanqueada que está aqui no chão, ó, tá vendo? A linha flanqueada é uma inversão de temperatura forte e niveladora nos baixos níveis, provavelmente representa a aparência laminar da linha flanqueadora, né, do flanco. Então, essa inversão aqui a gente vê por conta das nuvens que não ultrapassam esse determinado limiar, né? É muito interessante essa foto, muito reveladora, eu diria. Uma pergunta é como se forma a parede de nuvem, né? Aqui a gente vê a supercélula
E aqui a gente está vendo uma nuvem que é chamada de fractus, né? Ela normalmente está associada à evaporação da nuvem, da chuva que cai no período, né? Então ela evapora e acaba se condensando depois. Então acredita-se que a parede da nuvem se desenvolve quando o ar arrefecido, esfriado pela chuva, é puxado para cima, junto com o ar mais flutuante, né? Então ele segue na direção desse ar mais úmido. O ar arrefecido da chuva é muito úmido, ao levar-se rapidamente essa estatura, para formar uma base de nuvem mais baixa. Assim, a parede de nuvem provavelmente se desenvolve por algum tempo depois de uma tempestade intensa se precipitar, né? Então aqui é justamente isso, os fractos, né? Eles são vistos após uma tempestade, na verdade, uma supercélula. Aqui a gente vê a estrutura básica, né, da supercélula, né? Então a gente tem estruturas ascendentes e descendentes que elas estão se sobrepondo, se emaranhando, né? Essas correntes estão separadas, né? E uma está alimentando a outra. A gente não pode não entender isso, né? Quer dizer, aqui tu entra na corrente ascendente, né? Entra a água, o vapor da água, né? E o ar mais quente, né? Ela se condensa, gera energia, né? Gera esse movimento ascendente. Daí, aqui em cima, tá? Ocorre a precipitação, né? E, inclusive aqui forma muito granizo. E aí, casualmente, ela cai fora da corrente ascendente para formar uma região com flutuabilidade negativa e movimento vertical, né? Daí ela desce para o outro lado e, obviamente, você tem que ter ar, né? Vindo ali para preencher aquele espaço retirado pelas correntes descendentes, né? Então ela cria uma baixa pressão. Aqui nessa região vista uma baixa pressão, um sistema de baixa pressão, né? Que é uma das características tanto de supercélulas quanto de linha de estabilidade, essa sistema de baixa pressão em médios níveis. Aqui a gente vê além das paredes da parede de nuvens paredes, né, a gente vê principalmente a corrente ascendente, né, o overshooting, e a rotação adquirida, né, o sistema de alta pressão também é formado na região onde que tem o movimento descendente, né, ao lado desse movimento descendente. E no mais, aqui também é o fluxo em altos níveis, o fluxo em médios níveis. Existe 45 graus ali em torno desses caras, né? Eles giram. Obviamente, esse cisalhamento direcional, né? Ele é fundamental, porque se não fosse esse cisalhamento direcional, o que aconteceria seria que a nuvem ela colocaria a precipitação no mesmo local onde deveria estar entrando o ar mais quente e úmido. E assim ela literalmente apagaria o fogo, né? Com essas águas mais frias, com o granizo, né? E o sistema perderia em intensidade. Mas ele se desenvolve por várias horas, inclusive dias. Aqui a gente vai ver uma sequência de ecos, né, de radar, aqui no caso com corrente ascendente moderada, né? Então aqui a gente tem a direção de propagação da tempestade, né? E aqui a gente vê justamente isso, são o PPL, né, um plano perpendicular a várias leituras, né, do radar. Então faz esse PPI e aqui tu vê a precipitação, né, o eco em cada uma dessas regiões. Então, a consequência desse tipo de sistema é que a aparência dele é quase simétrico e reto, né? Ele tem uma aparência reta na vertical. Se a gente tem já
um eco de uma corrente ascendente forte, né, ascendente, então a gente já tem uma mudança em relação àqueles padrões que a tempestade, no caso, ela acaba tendo essa assimetria no eco e também a assimetria vertical. As coisas ficam descompensadas, né? E obviamente ela acaba ficando com uma forma mais oval, né? Aqui uma forma mais oval. Bom, agora vamos olhar, né, a corrente, o eco de radar com uma corrente ascendente intensa. Então, nesse caso, né, essa simetria ela ficou muito mais visível, né, muito mais assimétrica, né, ela forma praticamente uma estrutura. E aqui a gente vê o gancho, né, e o BWER, né, que é a região de ecos, né, região delimitada de ecos fracos, né? É uma região bem característica de tornados, bem característica de supercélula quando ela está, né, nesse maior desenvolvimento, tá? E elas são assim porque não existe, obviamente, o baixo eco significa que alguma coisa está lá, né? Então ela não tem, mais embaixo às vezes você vê detritos sendo levados, né, pela corrente ascendente. Mas como esses detritos são muito fortes, então quando chegar em níveis mais altos, a gente não vê nada de meteoros. Então fica com essa baixa refletividade no radar. Então, né, como a gente falou anteriormente, o BWER, né, Boundary Weak Echo Region, né, ou região delimitada com ecos fracos, né. Então a gente vê aqui na Austrália, né, uma região dessas. Olha aqui, ó, ela forma praticamente um olho, tá? Esse olho fica aqui no meio da tempestade, né? A gente e aí a gente pega aqui, ó, o BWR, né? E aqui no caso, como é feito o corte aqui nesse local, aqui aparece essa estrutura de olho, mas nada mais é do que o ar ascendendo aqui nessa região, tá? Nesse corte aqui que é o corte vertical. Aqui então a gente vê o padrão de vento, né? Que está sendo, você tem um vento numa direção, você tem um vento nessa direção aqui, em baixos níveis, e nessa direção em altos níveis. Isso significa que tem um cisalhamento e um cisalhamento circular, né? Então, com isso, você tem, se você olhar aqui a nuvem, né? Você tem um deslocamento para cá, você tem uma rotação aqui, e se a gente projetar ela, né, para entender o BWR, né, a gente vê aqui essa projeção aqui, e no caso, se a gente olhar daqui, a gente vê essa projeção aqui desse lado, onde que também é possível ver o BWR. Olha, nessa ilustração aqui que a gente vê é uma coisa um pouco mais complexa, né? Então, essas correntes em azul aqui são as correntes de médio nível, né? E uma corrente descendente de médios níveis, né? E chegando aqui e gerando essa frente de rajada. Então, esse vento ele é dinamicamente puxado aqui, ele sobe, não faz parte da tempestade, ele é esfriado, né? Com isso, e provavelmente tu tem evaporação de chuva aqui, né? E ele vem aqui e gera essa frente de rajada, como também aqui no outro lado, né, ela pode ser gerada também com a chuva, né? Em cima a gente tem o jato de altos níveis, né? Ele se divide, né, e acaba acompanhando o overshoot, né? E aqui a gente tem a rotação, né, a corrente de entrada, que sempre está aqui na frente, né? Então ela vai adquire essa rotação, o mesociclone aqui em altos níveis, que vai se refletir na superfície, né? Que eu já tinha comentado. E aí ela sai, né? Quando ela pega o jato lá nos altos níveis, ela sai
e gera aqui a bigorna, na bigorna, né? Enquanto que a tempestade está se deslocando nessa direção. Na verdade, a gente tem que ver que uma tempestade ela tem um desenvolvimento, né? Total aqui, né? Então a gente tem que entender esses processos como tendo ocorrendo o tempo todo dentro da nuvem, né? Então tem uma parte aqui que está desenvolvendo, uma parte inicial, uma parte final e a parte final toda acontecendo dentro. Só que dependendo da situação, uma ou outra vai estar mais intensa. Então é isso que a gente vê aqui nessa figura aqui, né? Então olha que no início, né? A gente tem a entrada aqui da frente, né, e o desenvolvimento dela, tá? Na verdade, é duas células, né? Duas vistas, né, da mesma célula. Então a gente está vendo aqui a entrada do ar quente, o jato, né, que está sempre na parte de trás, em médios níveis. Esse jato ele é muito importante porque a origem dele é justamente esse mesociclone. Esse mesociclone ele acaba puxando esse ar, né? Provavelmente. Então aqui a gente vê o ar também subindo, né? E aqui a gente vê o downdraft, né? O updraft e o downdraft, as correntes ascendentes, né? E as correntes descendentes. Aqui a bigorna e aqui essa bigorna está aqui nesse lado, tá? Bom, esse slide aqui é para conversar sobre a questão da flutuabilidade, também sobre tensor, sobre como que funciona, né, a questão da pressão dinâmica, lembrando da equação 2.128 lá do livro, né, do que a gente viu no capítulo 2. Então lá a gente dividiu em pressão, a perturbação de pressão dinâmica e pressão, e o termo da perturbação dada pela flutuabilidade, né? Então lembra essa equação que aparece lá, então fazendo algumas matemáticas aqui, né? Algumas matemáticas a gente vem, né, e chega nessa equação que ela é o laplaciano da perturbação de pressão. Como a gente já viu, a gente vai dividir ela em duas, né? A pressão de flutuabilidade e a pressão dinâmica, né? Então, esses termos aqui, né, são, como a gente está vendo aqui, a fonte de flutuação, né, e a fonte dinâmica, que é uma fonte relacionada com os termos dinâmicos, com a pressão dinâmica, né? Então, esse termo de flutuação, a gente já viu que ele tem a ver com a variação vertical da flutuabilidade vezes a densidade média. Já esse termo dinâmico, ele é aquele relacionado com o split-splat, né? É o termo tensorial, né? Enquanto que esse aqui é o spin, esse aqui é o splat, né? Então, e aqui temos também a equação do movimento vertical, né? A variação total do movimento vertical, né? Então, aí pegando essa equação aqui, a gente pode assumir a aproximação hidrostática, né? Daí aparece essa equação aqui, que aquela equação que vai gerar aquele termo de tensorial, né? De tensão de estresse, né? E esse termo aqui é o termo que é o termo spin, né? E esse aqui é o termo splat. Esse é o termo, na verdade, esse o spin, esse é o splat. Então, o que significa isso? Você tem um campo de vorticidade girando numa determinada direção, né? O termo de spin, ele vai girar esse cara, se ele está na vertical, na horizontal, desde que ele age com outras vorticidades que tenham na superfície. Enquanto que esse termo de splat, né? Lembra que você tinha lá uns quadradinhos, né? E dependendo de onde eles ficavam dentro da supercélula, né? Eles se deformavam, né? Por isso é chamado tensor de deformação. Bom, enfim. Daí aqui nesse caso, aqui aparece esse termo a mais que está relacionado com o S, né? Que é o vetor de cisalhamento, tá? E aí, né, aí a gente tem aqui
o cisalhamento ele está relacionado também, né, com a vorticidade, né? Da vorticidade, a gente pode dividi-la. Lembra que a gente dividiu no final do capítulo 2 a vorticidade horizontal, clockwise e counterclockwise, né? Essas duas coisas. Então, no caso, o cisalhamento aqui ele é na horizontal, o produto vetorial dele com o K, que é o componente na vertical, vai dar um vetor apontando, um vetor que é a vorticidade apontando na vertical. Então, basicamente é isso, né? A gente quer estudar o efeito da posição que está cada uma dessas células, né? E como que ela vai funcionar com a vorticidade produzida, né? Com os movimentos produzidos. Então, aqui a gente tem uma indicação do cisalhamento, né? Aqui a gente vê o cisalhamento do vento, né? Um vento que é cisalhante. A gente não pode dizer que a gente tem um cisalhamento de direção, porque ele não está mostrando. Mas aqui um cisalhamento de velocidade tem. Então, aqui na superfície a gente tem o fluxo indo para lá, né? O vento indo para lá, obviamente, a gente vai... O vento indo nessa direção aqui. Indo nessa direção aqui, para cá. Então ele empurra esse vetor para cá, né? Eu tenho uma vorticidade, usando a regra da mão direita, né? Apontado para esse lado de cá, ó, né? Em toda a direção. E aqui em cima, eu também tenho em todo o local, né? Porque aqui eu vou ter um vento mais fraco embaixo, tá? Mais forte em cima, tá? Então, todo esse perfil aqui, eu tenho uma geração de vorticidade, né? Que ela é gerada devido ao cisalhamento, tá? Então, esse sentido. Então, dependendo, se você tiver dois vetores de vorticidade se cruzando, eles obviamente vão ter um produto vetorial, né? E a componente dele vai ser ou para cima ou para baixo, né? Os movimentos verticais e horizontais, né? Que a gente vai ver dentro de uma supercélula. Aqui, né? A gente vê uma característica de uma supercélula, né? Em que a gente vê praticamente todos os elementos que a gente já viu até agora, né? Aqui a região de eco delimitado, o mesociclone, né? O movimento da tempestade, né? Onde tem o movimento ascendente subindo, né? Aí a linha flanqueada, né? A linha flanqueada com movimentos para longe do ciclone, né? Linha flanqueada é porque é negócio de guerra, né? Quando você flanqueia alguém, você cerca ele por todas as direções. Por isso tem esse nome de linha flanqueada, né? Aqui a gente tem os ecos, né? Em médio nível, né? Em médio nível. O topo da tempestade seria aqui. Um possível tornado é indicado aqui exatamente no centro dela. Aqui a gente tem o gancho, tá? E aqui a gente tem outra coisa que a gente vai debater posteriormente, né? Essa downdraft na parte posterior, né? A entrada desse ar que vem em altos níveis, que a gente já tinha visto em uma outra figura. Por que ele vai ali, né? Por que ele está ali? E aqui o mesociclone, tá? O que mais? E também aqui a direção da vorticidade, né, no hemisfério norte, está dando na direção aqui positivo, né? Portanto, é um ciclone. Aqui é a mesma célula que a gente já viu anterior, só que agora a gente está vendo um perfil vertical dela, né? Então aqui a gente tem a bigorna, né? Os cúmulos mamários, mamatos, né? A vírgula, que eu não falei até agora, ela tem importância muito grande, ela vai inclusive gerar
aquelas nuvens fractas. Por que acontece a virga, né? A virga acontece porque ela cai numa região em que o ar ele está muito seco, né? Então ela evapora, a água evapora. Com o evaporar da água, ela fica mais densa toda essa região e ela vai acabar gerando movimentos descendentes fortes, né? Então aqui a linha flanqueada, os mamatos, né? Também o overshoot, né? Do topo, o, o cisalhamento, né? Contra o cisalhamento, não, a favor do cisalhamento, contra o cisalhamento. Aqui a gente tem o rabo, né? O funil, né? O tornado. A nuvem parede, né? Aonde ocorre o largo granizo maior, onde ocorre o granizo menor, onde acontece a chuva mais forte, onde acontece a chuva moderada. Então é bem uma supercélula típica, tá? Uma característica muito importante da supercélula é a constante divisão dela, né? Aí tem dois casos, se a odógrafa é reta ou odógrafa cruzada. Uma vez que a supercélula envolve uma célula anticiclônica em médios níveis, que se propaga à esquerda do vetor de cisalhamento médio, e outra célula que se desenvolve com rotação ciclônica, né? E se propaga para a direita, tá? Então, em cima a gente tem a anticiclônica, que se propaga à esquerda, e embaixo, né, a gente tem uma ciclônica que se propaga para a direita. Então, simetria perfeita é quase impossível em eventos reais devido a fatores externos, né? Mas então, essa tempestade inicial, ela se move com o vento, né? Com o feedback, né? Dos ventos, né? E a corrente descendente, quando a corrente descendente, né? A corrente ascendente e a descendente se desenvolve, né? Principalmente a descendente, a tempestade se divide em duas, tá? Então, vai sair uma para cada lado. Então, depois disso vai ocorrer, né? Então, o que pode acontecer para a célula se dissipar, né? Primeiro, ela pode se mover para um ambiente desfavorável, né? Em termos de vorticidade, que tenha um cisalhamento diferente do que seria, né? Ou a piscina fria pode se fortalecer, né? E, obviamente, você entrar sobre a região de influxo de calor, e com isso a gente ter a tempestade sendo o fluxo de energia sendo suspenso. Então, essa divisão ela vai ocorrer de duas maneiras. Na primeira, a gente vai ter uma odógrafa aqui que ela tem cisalhamento, né? O vento ele começa baixo aqui em baixos níveis, e ele cresce, mas ele não tem, ele é curvado, ele é reto, né? Uma odógrafa reta. Então essa tempestade ela vai se formar, vai formar as duas células, né? Células, né? Uma que gira no sentido anti-horário, horário, e outra que se gira no sentido anti-horário, né? E aí o que vai acontecer com elas? Elas vão se separando, até que em um determinado momento elas se separam, né? Porém, as duas mantêm-se fortes, né? Isso não vai acontecer com a odógrafa curvada, né? E além disso, o sistema, né? Como a gente pode ver aqui, o sistema então aqui a gente tem as duas supercélulas e elas têm a metade da energia que vai ter numa odógrafa quando a odógrafa está curvada, né? Então, tendo vento suficiente, a gente vai ter a formação de uma supercélula.
né? Vai depender de outros fatores, mas o principal mas os efeitos vão ser bem diferentes de quando ela for curvada. Aqui, né, a gente tem a odógrafa curvada, não é mostrada a odógrafa, né? Mas aqui a gente tem, o que que a gente tem? Essa odógrafa que está à esquerda, tá? É a célula, tá? Ela acaba morrendo, ela pega menos energia. No entanto, aquela que fica à direita, né? Aquela que fica anticiclônica aqui, tá? Anticiclônica, ela fica mais forte, ela pega a energia todinha delas. Então, sempre essa direita é o problema. Isso também acontece no hemisfério sul. Então, aqui a gente vê a comparação das duas supercélulas, né? E a gente pode notar que essa aqui, né, ela não desenvolve o gancho, tá? Então essas aqui, elas acabam não desenvolvendo elas não são propícias, né? Se tiver tornados nela, vão ser mais fracos, enquanto que essas aqui vão ter tornados e elas vão ter energia maior, né? Do que as outras, né? É isso que acontece, né? A principal diferença entre as duas. Nos casos anteriores, a gente viu uma tempestade, né? Em simulações. E aqui a gente vê, no caso, um sistema da evolução de uma tempestade de supercélula, né? Com evolução, no caso, uma odógrafa curvada horária, né? Então aqui no início a gente tem a supercélula, tá? Aí vai para cá, a gente já vê as duas, não, 2h33, vem para cá, elas estão se dividindo, né? Essa aqui dá para ver que ela está ficando mais fraca, ela fica mais fraca quando ela chega aqui. E finalmente a gente vê que só sobrevive a da direita, tá? Só revisando aqui, então, nós temos aqui, no caso, uma odógrafa curvada, tá? Uma odógrafa com cisalhamento do vento direcional. Então, surgem aí perguntas importantes a ser respondidas. Por que as células de tempestade de supercélulas se dividem? Porque a célula à direita, né, no caso, se move para a direita do vento médio na camada profunda. Por que a célula à direita sobrevive no caso de uma odógrafa girando no sentido horário? Tá? Por que a maioria das supercélulas é do tipo de célula direita? Ou seja, aquelas de mesociclone. Então, são as perguntas, 4 perguntas que a gente vai tentar responder a seguir. Para responder a pergunta 1, por que a célula se divide, é preciso entender os mecanismos de Splat e Split, que será mais adiante, e inclusive o Stretch, né, como que eles funcionam. Mas então, esse spin, né, mecanismo de spin, então você tem uma vorticidade que gira horário, né, e ele, por conta de você ter um gradiente, na verdade, por conta do movimento vertical, ele acaba girando esse tubo de vorticidade, né? Então esse é um termo produzido, né, por esse spin. É uma parte do problema, né? Então, aqui o que a gente vê é uma célula de tempestade, né? Essas linhas pretas aqui são linhas de vorticidade, tá? Então aqui é a entrada, né, do ar quente e úmido, né? Aqui então são aquelas, o flanco, né,
descendente, né? Descendente. E, então, e aqui e as correntes para cima, né, são as linhas de corrente. Então, o que a gente tem é que nem toda vorticidade abaixo da corrente ascendente é devido ao cisalhamento ambiental. A vorticidade horizontal também pode ser gerada baroclinicamente. Ou seja, aqui, ó, quando a gente tem uma frente de rajada sustentada, né? O FFD sustentada, isso pode gerar fluxo aqui nessa região aqui, né? Fluxo não, cisalhamento, a vorticidade nessa região aqui. Então, a FFD pode ser esticada pelo fluxo que se acelera na corrente ascendente inclinada e esticada mais à frente pela corrente ascendente. Essas correntes horizontais é chamado de streamwise, né? Alinhado com o fluxo relativo à tempestade, né? O SFR, né? Então essa corrente streamwise, esse fluxo, essa vorticidade streamwise, ela é entortada, né? Por esse mecanismo, né? Isso é a primeira parte. A segunda parte é o que a gente está mostrando aqui, né? O segundo passo. Esse processo, né, produz uma baixa pressão que está presente em baixos níveis, né? E essa pressão tende a gerar células, né, ascendentes, tanto ciclônicas quanto anticiclônicas, tá? Devido ao gradiente de pressão entre as duas, né? Então isso vai gerar um gradiente de pressão que vai ser sustentado pela força, pela aceleração centrípeta, né? Estão girando ciclonicamente, né? Ciclostroficamente aqui, uma nessa direção, outra na outra direção, né? Então, esse é o segundo passo, né? Essa equação aqui, ó, ela está dizendo, né, que o solenoide da pressão dinâmica, ela se deve a esse termo aqui, que é o termo splat, né? E esse aqui é o spin, né? O termo de giro, né? Então, o que está atuando aqui, né? É justamente esse termo de spin aqui, que está gerando essas duas células, né? Mas, tá? A gente vai ver, isso está explicando por que está formando essas duas células, uma num sentido, a outra no outro, né? Então, o que é splat, né? Splat é aquilo que dá quando você joga uma coisa no chão, né? Tinta no chão, por isso a gente chama de splat. Então, se a gente tem um objeto dourado, né? Isso é uma tensão de deformação, né? Ele pode ser deformado para virar uma panqueca, essa panqueca pode ser virar uma outra panqueca que volta para o início, né? Então, essa deformação das parcelas de ar, ela é o tal do splat. E o spin, né, é esse que faz girar as coisas. Então, esse é importante também. Então, se vocês notarem, né, se notarem nisso, que já foi apresentado lá no capítulo 2, né, aqui a gente tem um quadradinho, né, vamos dizer assim, uma parcela de ar quadrada, né? Essa parcela, ela conta do cisalhamento que tem aqui. Eu não estou falando que tem cisalhamento direcional, estou só falando que tem cisalhamento. Ela é deformada, né? E esse fluxo que está vindo aqui, ó, ele também é deformado porque eu tenho uma corrente ascendente mais forte aqui do que aqui do lado, né? Então, se a gente olhar aqui, então o que a gente vai ter? A gente vai ter, e aqui também do outro lado, e aqui também do outro lado, tá? Vai acontecer esse mesmo problema. Isso está gerando uma vorticidade aqui, que gira no sentido
do relógio, né? Horário, uma outra no sentido horário, aqui uma anti-horário, aqui uma horária, tá? Então, o que que acontece? Né? Essas duas parcelas aqui, elas tendem a gerar aqui embaixo um centro de alta pressão, né? Enquanto que essas duas aqui que estão promovendo esse vento mais forte, né? Na verdade, em baixos níveis, não. Aqui em médios níveis mesmo, né? Então, aqui o centro de alta pressão. Enquanto que essa outra parcela aqui, essas outras vorticidades aqui, tende a gerar aqui uma baixa pressão. Uma baixa pressão. A gente vai ver isso mais adiante. Então, isso é só uma explicação do splat e do spin que governam essa equação aqui, que fala sobre a perturbação da pressão dinâmica. Tá? Então, essa pressão dinâmica, a perturbação dinâmica, ela tem duas maneiras. A perturbação de pressão, ela pode ser dividida em dinâmica, né? Pressão dinâmica, e a pressão mais a pressão que vem do que? Da flutuabilidade, né? Então, o PB, né? Devido à flutuabilidade. Bom, agora que a gente viu o splat e o spin, né? Vamos ver aqui nessa animação, né? O terceiro passo, não é o último, tá? Mas a gente vai ver porque aqui a gente tem a supercélula, né? Ela tem a entrada aqui de ar, né? Então a gente disse que esse tilt, né? Esse girar, esse spin, gerou um gradiente de pressão, e esse gradiente de pressão gerou movimentos ascendentes numa célula no sentido horário e uma anti-horário, tá? Aqui nesse local. E também a gente explicou por que essas baixas aqui estão se formando dinamicamente, tá? Então, a corrente de ar ascendente, em que a tempestade é dinamicamente induzida, né, faz com que a gente tenha uma aceleração, né, do vento que é determinado por esses fatores aqui. Então, o termo de pressão, ele vai ficar aqui a tendência de pressão, né, a variação com a altura da perturbação de pressão dinâmica, tá, vai acabar induzindo a como é que é a aceleração vertical do vento, né? Então aqui tem a flutuabilidade, né? Tem os outros termos aqui, também de flutuabilidade, etc. Só que a gente não está interessado nesses outros termos, né? Entranhamento, né? Também é importante, né? A gente só está interessado nesses termos aqui. Então, com a baixa em médios níveis, né? Então, como a gente sabe que existe uma variação com Z, que ela é maior do que zero, né? Ou seja, você vai ter uma diminuição da pressão, então a gente espera que nesse local a gente tenha uma corrente ascendente. Então, na verdade, nos dois locais a gente tem uma corrente ascendente, como demonstrado aqui por esses vetores, né? Mas aqui, no caso, é essa corrente aqui que eu estou falando, né? Note, né, que a perturbação dinâmica, esse dPPGA, é a perturbação de pressão dinâmica, né? Se opõe à gravidade, né? Então ele está indo na direção contrária à gravidade, óbvio, né? Isso resulta em um updraft, né? Uma corrente ascendente ciclônico, né? E um outro anticiclônico, tá? Também é importante dizer que o stretching, né, o alongamento dos fios, dos filamentos de vorticidade, né, como acontece aqui, ó, né, é aquele efeito da bailarina, né, que fecha os braços e passa a rodar mais rápido. Então aqui a gente tem a vorticidade, né, quando a gente estica essa vorticidade, ela diminui de tamanho, né,
E com isso essa vorticidade passa a ser maior, né? Então isso vai aumentar essa vorticidade, né? Então a tendência é que esses movimentos aqui, né, esse giro aqui se torne maior. E obviamente como a gente tem uma alta e uma baixa, né? Elas estão se intensificando, então elas tendem a se afastar, tá? Isso é um aspecto. Mas vamos para o aspecto final, que a gente vai ver agora, né? Então, aqui, na verdade, a gente vê uma, uma animação, né? Que bem intuitiva, né? Olhem, o movimento vertical, a geração da alta e de baixa, e no final a gente tem esse movimento descendente, né? De flutuabilidade, que tende a gerar essas outras células descendentes. Obviamente, né? E aí a gente tem também aqui a piscina, a borda da piscina fria, né? Enfim, eu acho que essa animação aqui, ela diz tudo, né? Diz tudo sobre a divisão celular, então a divisão da supercélula. Agora a pergunta 2, né? Por que a célula direita se move para a direita do vento médio na camada profunda, camada mais alta das. Então a explicação é a seguinte, que a piscina fria ela se espalha para todos os lados, né? Então, se espalhando a todos os lados, então essa região com a piscina fria, ela se torna incapaz de gerar, né, sustentar essas tempestades, por isso elas têm que continuar se movendo para o lado, tá? Então, por que a célula direita sobrevive numa odógrafa, né, girando no sentido horário? A gente já viu isso, né? Então, primeira coisa é entender a diferença de uma célula, ou uma supercélula, onde você tem somente um cisalhamento direcional, que é esse do lado de cá, tá? Então, o que a gente vê? Né? O movimento vertical, né? As altas e as baixas pressões sendo gerada, né? O movimento mais forte numa direção, e tudo bem, né? Elas vão continuar se distanciar por conta até mesmo do movimento ascendente das piscinas frias, tá? Mas não tem por que uma sobreviver mais do que a outra. E aqui, olha, no caso da odógrafa girando com altura, né, com cisalhamento girando com altura, e que a gente vê essas altas e baixas pressões, elas não estão alinhadas, né? Então, o que acontece é que esses sistemas de baixa pressão... Bom, é isso que a gente vê, né? Então, vamos... Então, continuando respondendo essa questão, né? Nesse sentido, a rotação da odógrafa, o vetor de cisalhamento também gira no sentido horário, né? Então, a tendência de pressão, né, da pressão dinâmica, tá, para cima persiste na célula direita e não persiste na célula à esquerda. Então, aqui a gente vê esse tipo de coisa, justamente porque o cisalhamento também é no sentido horário, tá? Então, com essa diferença de pressão dinâmica, ela pode ser substancial, até 1 grau, 1 hectopascal, né, por quilômetro, para promover um levantamento mais significativo, né, através do sim, porque embaixo a gente tem, né, uma região instável, né, que ela precisa ser quebrada. Então, como essa célula acaba tendo mais energia, a pressão em cima fica mais intensa, o gradiente de pressão fica maior, então a gente vai ter movimentos mais intensos ali, e obviamente no outro lado menos intensos.
E agora a quarta pergunta, né? Por que a grande maioria das supercélulas são do tipo para a direita, tá? Será que a força de Coriolis auxilia, né, alongar o tubo de vorticidade do tubo à direita e não faz com o da esquerda? Tá? Não, claro que não. Então, o que acontece é que a gente está num ambiente, né, onde a gente tem um sistema convectivo de mesoscala, né, um ambiente próprio para a formação de altas e baixas, de supercélulas e tal, né, e outros fenômenos convectivos de mesoscala. Então ele sempre está associado a uma baixa pressão, né? Uma baixa pressão que no hemisfério norte gira no sentido horário. Então todo o ambiente, né, está moldado, no interior está facilitando que a maioria das células, das tempestades, supercélulas, sejam do tipo que giram à direita, né, o odógrafo girando pela direita, no hemisfério norte. Então, e também a gente tem ali a questão da camada de Weckmann, né? A camada de Weckmann vai fazer esse giro à direita por conta da existência das condições de grande escala, né? De baixa pressão e circulação. Então é uma consequência disso. Na verdade, esse é o mesmo argumento usado para sustentar porque os tornados, né? Os tornados são majoritariamente ciclônicos, né? Então, muito embora, enfim, é o mesmo argumento. Existam tornados que giram no sentido anticiclônico, né? Mas a maioria deles giram no sentido ciclônico. Então, essa mesma explicação é usada para essas duas coisas.